A pergunta que eu mais recebi esses dias é: Elias, mas a gente não morre na hora certa, na hora programada? As coisas não acontecem segundo a vontade de Deus? Tem um ditado que diz que não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o queira. É um ditado muçulmano que está no Alcorão. Algumas pessoas acham que é na Bíblia. Outra pessoa me disse assim: mas Elias, não tem um ditado que diz que não existe bala perdida, existe bala achada? Olha, nós temos que ter muito cuidado com essas explicações, porque às vezes a gente simplifica muito uma explicação, ou então a gente generaliza uma explicação, e por conta disso a gente comete muitos equívocos, sobretudo quando a gente usa isso para se referir à dor alheia. A gente corre o risco de causar muito desconforto emocional com uma explicação inadequada, com uma generalização que não faz muito sentido. Quando a gente vai buscar na fonte, na orientação dos espíritos, nós vemos que realmente todos nós viemos aqui para a Terra com certo planejamento. Alguns um planejamento mais elaborado que nós mesmos fizemos, outros um planejamento menos elaborado, feito por terceiros, por misericórdia para ajudar alguém que não tinha condições de fazer o seu próprio plano de vida. Mas sempre há um planejamento, pelo menos em linhas gerais. Algumas linhas gerais que os espíritos dizem, não nos mínimos detalhes, mas no tipo de experiência que vai ser vivido naquela existência. Então não adianta eu pensar que nesse momento a espiritualidade consegue planejar um furacão que vai acontecer em 2050, em 2070. Não, não é por aí, não é nesse nível de precisão. São linhas gerais, se eu vou, onde o ambiente social em que eu vou reencarnar, mais ou menos o quadro de provações que eu vou estar experimentando, vivendo, e se eu tiver algo de expiação para viver, como isso pode ser articulado? Mais ou menos nessas linhas gerais. No Livro dos Espíritos, o Espírito diz a Kardec que os detalhes correm por conta das circunstâncias. Então a maioria esmagadora das situações do cotidiano somos nós que vamos decidindo no próprio fazer da vida. Então, quando as pessoas fazem essas perguntas associando a pandemia agora, eu acho que vale a pena a gente refletir que, em particular, nessa situação, nesse momento, nós podemos identificar pelo menos 5 possibilidades, de desencarnação. Eu quero pegar a primeira delas. Expiação? Sim, é possível, sim, muitas pessoas desencarnarem em situação de expiação. O que significa isso? Significa que nessa experiência ele está corrigindo, ele está ajustando alguma coisa na própria consciência, no seu mundo interior, que não estava devidamente ajustada. Um sentimento de culpa, um peso de consciência, um remorso. E aí a espiritualidade aproveita a circunstância do momento para ajudar essa pessoa a passar por uma experiência que lhe seja terapêutica do ponto de vista de ajudar a romper esses traumas. O livro Ação e Reação detalha isso muito bem. Então é possível sim que a pessoa esteja vivendo um processo expiatório nessa desencarnação, mas isso não é regra geral e de longe se constitui a maioria. A segunda causa, que talvez seja mais abrangente, é a desencarnação por provação. O que significa isso? Significa que nas circunstâncias que vão se desenvolvendo no ambiente onde nós estamos inseridos, pode acontecer uma situação que, por exemplo, essa pandemia, ou uma tragédia, uma grande tragédia como o tsunami de 2004, pode acontecer que isso nos pegue numa situação imprevista e a gente perca a nossa existência de forma não planejada. A espiritualidade mostra que isso para nós, inclusive, se constitui aprendizado. A veste física não é o mais importante é o aprendizado que nós podemos realizar enquanto espíritos. Então é possível uma desencarnação apenas em caráter provacional, de aprendizado, de circunstâncias? É claro que é possível, sobretudo nas grandes tragédias. A outra causa que é muito comum é a causa do suicídio. É possível desencarnar por suicídio indireto, quando eu me exponho indevidamente, de maneira irresponsável e inconsequente, a uma situação de risco que pode me tirar a existência. Por exemplo, se eu entro numa briga, se eu entro num conflito com uma pessoa desajustada e daí resulta um crime, ele tirando a minha vida, não é que se estivesse programado, eu fui invigilante e provoquei. Se eu me exponho nesse momento da pandemia a uma possibilidade de contágio de maneira irresponsável, inconsequente, se eu faço questão de desobedecer às orientações que os cientistas do mundo inteiro estão dando para a nossa segurança, e eu jogo tudo isso para lá e me exponho a risco, eu posso estar desencarnando sim por suicídio indireto, como posso estar implicando também com a minha atitude na perda da vida de outras pessoas.
Então, é possível nessa pandemia, muitas pessoas podem estar desencarnando por negligência, que seria uma espécie de suicídio indireto. A outra situação, surge a circunstância adequada de eu já resolvi tudo que eu tinha de resolver nessa vida e é interessante que eu retorne para o mundo espiritual. A espiritualidade pode facilitar os meios aproveitando essa janela de oportunidade para que eu retorne ao mundo espiritual. Então eu poderia chamar isso de uma desencarnação por conveniência, por oportunidade. E por último, a de missão. O que seria desencarnação por missão? Missão é o caso dos nossos profissionais de saúde que estão colocando a sua própria vida a risco para poder salvar seus companheiros de sociedade. Então, nesse caso, eles estão abraçando um dever, muitas vezes podendo correr sim o risco de desencarnar antes da hora para poder salvar a vida dos outros, como aconteceu, por exemplo, com Eurípides Barçanufo, com Mahatma Gandhi, com Martin Luther King, com Jesus, por que não, né? Então, é a desencarnação em caráter de missão. Nós temos que estar muito atentos a todas essas possibilidades, porque nesse momento, enquanto sociedade, o nosso grande dever é proteger as vidas. Esse é o dever fundamental de todos nós. A vida é um dom divino que precisa ser preservado de todas as maneiras possíveis. Nós temos de fazer todo o empenho no sentido de reduzir os sacrifícios de vidas, até aquele ponto onde ela realmente fica inevitável. Então esse é um dever nosso enquanto sociedade. E a lei que rege todas essas circunstâncias na vida terrena é a lei de amor, que estabelece o nosso dever de solidariedade para com todas as pessoas à nossa volta, no sentido de possibilitar a minimização, inclusive, das situações de sofrimento, até mesmo daquele sofrimento dos familiares, que vão sentir muito, os nossos também vão sentir, se um de nós perder a vida. Então, a lei de amor estabelece para nós o dever de cuidar uns dos outros, para que no final todos possamos estar bem, tenhamos o mínimo de ocorrências imprevistas nessa existência e possamos sair da vida bem dentro daquele planejamento anteriormente traçado. Então, só morre quanto Deus quer? Cuidado, a gente também pode provocar essas circunstâncias para a nossa própria desencarnação, quanto para a desencarnação de terceiros. E aí sim, cada um responde pelos próprios atos. Eu sou Elias, do canal Fronteiras do Pensamento Espírita. Posta aí suas questões, seus comentários, para a gente continuar dialogando a esse respeito, que é sempre muito bom. Nós estamos nessa série que se chama Espiritismo Consciência. Muito obrigado.